Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Se você gosta de sociologia, gosta de debater temas políticos, contemporâneos, sociais, se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa que você vai ver por aqui. E hoje vamos falar um bocadinho sobre o projeto de lei intitulado Escola Sem Partido. Esse projeto tem ganhado muita audiência no país, principalmente com o crescimento dessa certa onda conservadora, e é claro, se impulsionou ainda mais depois dessas eleições, e é claro, com a eleição do candidato presidenciável, do presidente, agora presidente, né, futuro presidente Jair Bolsonaro. O projeto Escola Sem Partido, ele versa basicamente sobre abusos e doutrinações que professores cometem em sala de aula. Embora em momento algum ele defina muito bem o que seja um abuso, e é claro, também não define o que é uma doutrinação. É interessante você pensar esse projeto, e a maneira como ele nasce. Ele foi elaborado primeiramente pelo advogado Miguel Najib, que ficou furioso ao ver que a sua filha aprendeu na escola sobre a Revolução Cubana e sobre a figura do Che Guevara. E depois foi olhar nos livros didáticos e ficou ainda mais, assustado, nervoso, puteado, porque viu que esses conteúdos realmente aparecem nos livros de história e de geografia do ensino fundamental. Pois bem, falar sobre a Revolução Cubana é doutrinar alguém? Na concepção dessas pessoas, sim, mas é importante a gente falar sobre esse projeto para dizer o seguinte: ele não é de todo mal e, obviamente, ele não é de todo bem. Existem coisas positivas e coisas negativas por trás dele. Mas, pensando aqui como pensaria talvez Montesquieu, a questão é a gente captar o espírito desse projeto e o que há por trás dele, quais foram os motivos que levaram ele a ser pensado, a ser proposto e que está seguindo no Congresso. Primeiramente, o Escola Sem Partido, ele consegue conciliar o interesse de duas bancadas bem interessantes no Brasil. De um lado, os ditos liberais, ou como alguns gostariam de dizer, né, os liberais os liberais fio dental, né, aqueles que defendem o Estado fio dental, que ficam muito preocupados e não querem, absolutamente não querem, que temas considerados esquerdistas apareçam em sala de aula, que se discuta, por exemplo, as ideias referentes a pensadores como Karl Marx e outros caras, e é claro que junta também os interesses mais conservadores ainda da bancada evangélica, que não admite que na escola se discute temas relacionados à sexualidade ou às orientações sexuais, a homossexualidade, a transexualidade e assim por diante. Para isso, eles inclusive criaram um conceito que não é um conceito acadêmico, que não vai aparecer na academia, que é o conceito de ideologia de gênero. É muito difícil você entender o que é ideologia de gênero, porque no final das contas você não vai encontrar na academia estudos referentes à ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um termo específico daquelas pessoas que defendem Escola Sem Partido e criticam esse modelo de educação. Muito bem, de modo geral, a Escola Sem Partido prega que sejam fixados nas escolas, nas salas de aula, cartazes, placas com os dizeres sobre os deveres do professor. E nesses deveres do professor sobressaem 6 itens. Todos eles começam com a expressão professor não, professor não, professor não, professor não. Por isso, é claro, muitos professores colocam isso como uma forma de censura ou a lei da mordaça. O primeiro versa pela seguinte questão: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções, preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e ou partidárias. Pois bem, esse primeiro ponto, ele parece ser muito bonitinho, muito interessante, só que ele esconde algumas armadilhas por trás dele. Primeiro, quando falar, o professor não deve aproveitar a audiência cativa para impor as suas convicções políticas partidárias. Concordo 100%. É perigosíssimo. Aquela história dos professores indo dar aula com a camiseta do Lula livre, me parece coisa de idiota. Ou ainda mais a deputada eleita em Santa Catarina, que também foi dar aula com a camiseta do Bolsonaro, também me parece uma coisa idiota. Não, absolutamente não. Está errado, a gente não pode permitir isso. Agora, insinuar que o professor não pode manifestar as suas opiniões e concepções ideológicas ou religiosas em sala de aula é simplesmente ignorar como funciona todo o processo educacional, é ignorar como funciona toda a relação humana, não apenas a relação entre professor e aluno, mas toda a forma de relação humana. Ora, como se dá aula sem manifestar suas opiniões? Abra um livro, página 10 a 20, e responda as questões no final do capítulo. É simples assim. Na verdade, isso robotiza as aulas, deixa os professores com medo e transforma a aula numa atividade extremamente mecanizada, emburrecedora, para não falar mais que isso. O segundo artigo diz o seguinte: o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais, religiosas ou da falta delas. Ora, aqui a gente tem uma outra tolice. O
Porque, afinal de contas, qual é a função da escola? Qual é a função da educação? Qual é a função do conhecimento científico? Como é que eu não vou prejudicar um aluno que na aula de geografia insiste em defender que a Terra é quadrada, mesmo contra todas as evidências históricas e científicas que existem por trás disso? Ou como numa aula de ciências, de biologia agora, eu não vou prejudicar um aluno que insiste em negar a teoria da conspiração ou se negue a aprender qualquer aspecto das teorias darwinianas e da evolução. Ou seja, ele não está incorporando o mínimo daquilo que é o conteúdo científico que a gente deseja, que é desejável que ele aprenda. Ou numa aula de sociologia ou de história, como eu não vou prejudicar um aluno que insiste em dizer que, por exemplo, o nazismo é um movimento de esquerda, mesmo que toda a academia, toda a concepção científica e todas as evidências históricas mostrem o contrário. O terceiro item diz o seguinte: o professor não fará propaganda política partidária em sala de aula. Perfeito, não tem como você discordar disso, não. O professor não pode fazer política partidária em sala de aula. E se o fizer, cabe aos alunos chamar a atenção e repreender. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Nesse sentido, tá, eu não sei de onde é que os caras tiraram isso. É óbvio que os gostos pessoais dos professores vão aparecer aqui, mas os materiais didáticos tão criticados do MEC já fazem isso de maneira muito interessante. Cito como exemplo um livro que eu estou trabalhando esse ano. Esse livro vai trazer os autores e vai apresentar os autores de forma bastante justa. Inclusive, muito legal o capítulo onde fala sobre as teorias democráticas, que eu vou deixar linkado aqui, onde vai lá, aponta desde os liberais aos socialistas, a crítica dos socialistas aos liberais, a crítica dos liberais aos socialistas. Então, nesse sentido, os materiais didáticos são bastante pontual. Eu não sei sobre qual material didático que eles estão se espelhando, porque é uma coisa interessante sobre os defensores da escola sem partido, que eles criticam o material do MEC, mas nunca dizem qual material do MEC eles estão criticando. Então é algo sobre o qual a gente precisa pensar e refletir, e acho que eles precisam referendar melhor isso. Quer dizer, qual material do MEC apresenta esses autores de maneira injusta? Qual? A gente precisa saber disso. E por outro lado, a gente também não pode esquecer o seguinte: as versões, teorias, opiniões concorrentes a respeito. Não, vamos com calma. As versões, as ideias, as teorias concorrentes que são academicamente aceitas, que têm fundamentação científica. Eu não vou trazer qualquer autor para a sala de aula só porque aquele cara é contra alguma coisa, então eu tenho que trazer. Eu não vou levar o Olavo de Carvalho para a sala de aula. Qual é a credibilidade acadêmica científica que o Olavo de Carvalho tem? Não vou levar Mises para a sala de aula. Mises também não tem uma credibilidade científica. Por outro lado, Hayek tem. Então Hayek eu levo para a sala de aula. Ou o próprio Milton Friedman. Milton Friedman tem credibilidade científica, então eu levo ele para a sala de aula. Mas não adianta querer criar uma lei para obrigar as pessoas a levar qualquer autor que o sujeito que criou a lei gosta, ou que os alunos gostam, ou que os familiares dos alunos gostam. Então vamos com calma nisso aí, embora esse ponto é interessante. 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Vocês conseguem reparar como isso é problemático? Esse tipo de lei aqui só vai favorecer o desenvolvimento de picaretagens, né? Como assim as convicções morais que a família quer? Peraí, e se a família não tiver nenhum senso moral? Se a família defender coisas absurdas? Se a família pratica violência, como a gente vê acontecendo o tempo inteiro nas escolas? Parece que é coisa de gente que não conhece a realidade das escolas brasileiras. Os casos de violência, de abuso familiar, de abuso sexual, de violência física, de violência moral que acontecem nos lares brasileiros e que isso explode, obviamente, nas escolas. Então, cuidado, tá, gente? Esse ponto aqui é extremamente perigoso se a gente não definir muito bem quais são os valores morais que a gente pode ou não pode atacar. E 6. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Bom, a gente não pode permitir que o bullying aconteça, mesmo que seja uma espécie de bullying ideológico, né? Um bullying contra pessoas que pensam e acreditam em questões diferentes da nossa. Mas no final das contas, ao olhar esses deveres do professor, a gente percebe que ele ataca tudo e a todos de modo geral, ele abre um leque gigantesco que pode criar uma consequência muito séria, que a aula do professor, a atividade da escola seja submetida à subjetividade do aluno e à subjetividade da família do aluno. A partir de então,
qualquer coisa que um professor diz, mesmo que seja um conteúdo científico, fica a critério da aceitação do aluno ou da aceitação dos familiares dos alunos. E a gente já está começando a ver coisas absurdas acontecer, professores simplesmente não querendo mais dar aula, preferindo deixar os alunos lerem os livros e responderem as questões, professores se sentindo com medo de corrigir algo que o aluno escreveu de maneira equivocada, alguma ideia que não tenha fundamentação, porque afinal de contas é disso que se trata a Escola Sem Partido. Colocar o professor de lado, colocar a atividade da escola de lado e permitir que a internet, as redes sociais e as bolhas sociais façam seu papel. O trabalho do professor da escola se torna irrelevante. Então, no final das contas, não me parece que esse projeto seja contra a doutrinação, seja qual for a doutrinação, mas seja justamente um projeto contra qualquer um que possa evitar a doutrinação. No final das contas, eu tenho às vezes a impressão que são justamente os doutrinadores que defendem esse projeto porque querem o direito de doutrinar sem nenhum tipo de adversário intelectual, nenhum tipo de adversário ideológico. Então, tomem muito cuidado com Escola Sem Partido. Esse projeto parece inofensivo, mas ele é extremamente perigoso. E com esse tipo de redação, nós professores obviamente não podemos aceitá-los. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha ajudado na reflexão. Forte abraço a todos e não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Valeu!